A noite escura da alma é um termo que remonta a muito tempo. Talvez remonta ao místico espanhol São João da Cruz. Não tenho certeza se sim, mas remonta a muito tempo. Descreve algo bem. O questionador parece insinuar que está passando por algo assim no momento. Vamos lá. A noite escura da alma. Eu também experimentei. Esse é um termo, então, usado para descrever o que se poderia chamar do colapso de um significado percebido na vida. Uma erupção em sua vida. De um profundo senso de falta de sentido. E o estado interior, em alguns casos, está muito próximo da depressão. Talvez alguma noite escura da alma, muitas vezes tenha a ver com o que se convencionou chamar de depressão. Mas é basicamente uma sensação de vazio ou falta de sentido. Nada mais faz sentido. Não há propósito para nada. E às vezes é desencadeado por algum evento externo, alguns desastres, talvez, em um nível externo, mais externo do que interno. A morte de alguém próximo a você pode desencadear isso, especialmente a morte prematura. Por exemplo, se seu filho morre, ou se você construiu sua vida e deu a ela um significado, e o significado que você deu à sua vida, dizendo, é disso que se trata a minha vida, as suas atividades, as suas conquistas, para onde você está indo, o que é considerado importante, e assim o significado que você deu à sua vida, por algum motivo desmorona. Então, como eu disse, pode acontecer. Se acontecer algo que você não consegue mais explicar, algum desastre que parece invalidar o sentido que sua vida tinha antes, e o que realmente desmoronou foi toda a estrutura conceitual de sua vida. O significado que sua mente lhe deu. Isso resulta em uma sensação de escuridão, um lugar escuro. Mas as pessoas entraram nisso, você fica naquele lugar escuro por um tempo, e depois sai disso. Existe a possibilidade de você sair disso. Você pode emergir disso para um estado transformado de consciência, onde a vida tem um significado novamente, mas não é mais um significado conceitual que você poderia necessariamente explicar. Muitas vezes é da noite escura da alma, não necessariamente, mas muitas vezes é dali, que as pessoas despertam do seu senso conceitual de realidade, que entrou em colapso. Eles despertam para algo mais profundo que não é mais baseado em conceitos em sua mente. Um senso mais profundo de propósito ou conexão com uma vida maior que não depende mais de explicações ou qualquer coisa conceitual. É uma espécie de renascimento. E a noite escura da alma é uma espécie de morte, que você morre,
O que morre na noite escura da alma é o senso egóico de eu. E claro, sim, a morte é sempre dolorosa. Mas nada real realmente morreu ali. Apenas uma identidade ilusória. Agora, provavelmente, é o caso de algumas pessoas que passaram por essa transformação, passaram pela noite escura da alma e descobriram que disso surgiu um novo eu, que era um eu não conceitual, mas um ser profundo, a consciência desperta. E eles, de alguma forma, olhando para trás, perceberam que tinham que passar por isso. Claro que nem todo mundo tem que passar por isso, mas algumas pessoas sim. E eles até, em algumas tradições espirituais, tentam recriar a experiência da noite escura da alma, para provocar um despertar espiritual. E isso provavelmente fazia parte das chamadas escolas de mistério da Grécia Antiga e do Egito, que foram projetadas. Elas até sobreviveram nos tempos romanos, as escolas de mistérios, e com rituais e assim por diante. Não sabemos muito sobre isso porque eles foram mantidos em segredo. Não se escreveu muito sobre isso. Em uma tradição, você passou um período prolongado de tempo na escuridão, às vezes até mesmo em um lugar semelhante a um caixão, em completo isolamento e escuridão. Essa é uma tentativa, eu diria, por parte de alguém que passou pela noite escura natural da alma, de recriar a experiência dela, de uma forma mais artificial, de realmente experimentar aquela escuridão total onde as coisas desmoronaram. Até que ponto funciona quando não é uma experiência natural, mas uma experiência criada? Para quantas pessoas isso funcionou e realmente trouxe um despertar e um colapso do eu feito pela mente? Eu não sei se realmente funcionou para muitas pessoas, mas deve ter funcionado até certo ponto, porque a tradição durou muito tempo. Existem outras, em outras formas, também formas mitológicas, e eles falam de coisas semelhantes, às vezes descrita como a jornada noturna, na tradição mitológica, ou também a descida ao submundo. Todos eles apontam para a mesma experiência, que não é negativa em última análise. Parece negativo quando você está nele, mas faz parte de um propósito maior. Faz parte do despertar, não para todos, não precisa ser, mas muitas vezes faz parte do processo de despertar. A morte do velho eu, o nascimento do verdadeiro eu. Então, uma vez que você sabe disso, se ele vier, ou se você estiver no meio dele agora, quanto mais você se render, mais rapidamente você passará por isso. Rendição significa não julgá-lo mais. Você aceita o que quer que esteja experimentando, nesse momento. Mas, como eu disse, nem todo mundo tem que passar por isso. Para muitas pessoas, o processo de despertar começa sem isso. Às vezes, mesmo após o início do processo de despertar, ele ainda pode acontecer e finalmente você vai romper. Mas tudo bem,
Permita que a vida faça o que ela faz. Você não precisa buscar isso. E não precisamos recriá-lo de alguma forma artificial. Portanto, não se tranque em um quarto escuro por dias a fio. É improvável que funcione. É desnecessário. A primeira lição do curso de milagres diz que nada do que vejo nesta sala significa alguma coisa. E você deve olhar ao redor da sala, para o que quer que esteja olhando, e dizer: essa coisa não significa nada. Isso não significa nada. Essa mesa não significa nada. Essa mão não significa nada. Qual é o propósito de uma aula como essa? Bem, é um pouco como recriar o que pode acontecer durante a noite escura da alma, que é o colapso de um significado feito pela mente, um significado conceitual da vida. Acreditar que você entende do que se trata. Então, com o curso de milagres, na lição 1, é uma renúncia voluntária do significado feito pela mente humana que é projetada. E você vai voluntariamente dizer: eu não sei o que isso significa. Isso não significa qualquer coisa. Você limpa a placa. Na noite escura da alma, ela desmorona. Em algumas tradições espirituais, você pode realmente ser encorajado a abandonar sua realidade conceitual. E então você deve chegar a um lugar conceitual, pode-se dizer sem sentido, ou pode-se dizer um estado de ignorância, onde as coisas perdem o significado que você deu a elas, que foi todo condicionado, cultural e assim por diante. Então você pode olhar para o mundo sem impor uma estrutura de significado criada pela mente. Quando eu era jovem, muito tempo atrás, eu tinha algum interesse nisso e experimentei um pouco. E tive um pouco de experiência com presenças. Mas quando passei pelo meu despertar, perdi o interesse nisso. Meu foco não estava mais nisso. Embora eu tenha entrado em contato com algumas pessoas que, ao longo dos anos, canalizam espíritos e presenças espirituais, que você sabe o que é canalização, né? Eu olhei para vários e falei para o que está sendo canalizado. A questão importante é que essas presenças também são apenas manifestações de uma consciência, obviamente. Portanto, seja o que for que você contate, e mesmo se você contatar extraterrestres, haverá manifestação da consciência única para que, em última análise, não haja nada estranho nesse mundo. Tanto quanto meu interesse, por muitos anos, mesmo depois de trabalhar, tem sido canalizar, embora eu nunca tenha tentado canalizar a mim mesmo. Canalizar significa que uma entidade específica usa sua mente e fala através de você. Algumas pessoas, ocasionalmente, pensaram que eu estava canalizando quando falo, mas não tenho a sensação de que uma entidade específica está falando através de mim, em vez de que a consciência esteja usando minha mente diretamente, em vez de pensar por meio de um intermediário, por assim dizer. Porque o anti-TT que fala através do canalizador
novamente, é uma expressão de consciência. Que você sempre obtém é sempre consciência. Tive algumas pessoas que me disseram que me viram, né? Sendo ofuscado por algumas coisas assim e tal. Não sei se é o caso ou não. Eu não preciso explorar isso. De certa forma, quando eu falo, flui da presença nesse sentido, é canalizado no sentido que eu não, como uma pessoa, eu não construo as frases que eu falo. Elas fluem de um nível mais profundo, mas não sinto que sejam ditados, por assim dizer, por uma entidade. Examinei o produto das canalizações. Muitas canalizações não são tão profundas. São palavras muito bonitas, mas no final das contas não dizem muito. Ou há exceções. Eu vou chegar a isso em um minuto. Ou eles contam histórias que poderiam ser ficção científica muito interessante. O que Ashtar está fazendo, o comandante da Frota Galáctica, e assim por diante. Talvez ele seja, talvez não, eu não preciso saber disso. Existem algumas canalizações que são excepcionais, onde na verdade há uma consciência superior trabalhando. Assim, por exemplo, o Curso em Milagres é um livro que foi canalizado por meio de um médium. A médium Ellen Schumann era psicóloga na Universidade de Colômbia. E essa voz veio através dela e falou através dela. E ela estava escrevendo ditados, basicamente anotando ditados todos os dias, em seu escritório na Universidade de Colômbia. Ela só contou a um colega sobre isso. Ela teve que trancar a porta quando estava escrevendo, porque eles pensariam que ela era louca. Então ela estava anotando o ditado, começou com ela ouvindo essa voz interior. Isso é claro em Milagres, por favor, tome notas. E ela foi até o seu colega e disse: eu ouço essa voz, acho que estou ficando louca. E o colega dela disse: é só escrever o que a voz fala, que aí a gente decide se você é louca ou não. E ela escreveu e não foi uma loucura. Na verdade, não é um ensinamento profundamente inspirado para todos, porque a forma em que ele vem não é adequado para todos. Nenhum espírito, nenhum ensinamento espiritual é adequado para todos. Mas o Curso em Milagres sobreviveu e sobreviverá como um clássico espiritual. Existem outras canalizações também que são bastante profundas, mas tendem a ser excepcionais. Portanto, meu interesse principal é no que diz respeito à ronda espiritual. O que acontece quando as pessoas canalizam as mensagens. Agora existe a crença em muitas pessoas de que, se falecerem, estarão automaticamente de posse de uma sabedoria maior. E não acredito que seja esse o caso. De alguma experiência de acordo com o famoso dito, só porque eles estão mortos não significa que eles são inteligentes. Então você recebe muita postura dessas entidades, que elas querem ser levadas a sério, às vezes elas exageram a sua importância. Em outras ocasiões também pode ser o caso. Eu observei que o ego da pessoa que está canalizando é, na verdade, a entidade. Portanto, não há uma entidade, mas o ego que é explodido e amplificado. E então, o ego percebe quanto poder pode ter sobre os outros. Quando, de repente, muda sua voz e olha para o teto ou algo assim e... Olá, entidades, estou aqui para guiá-los.
E isso é muito importante. Quer dizer, é assustador quando você os ouve e diz, meu Deus, ele realmente deve saber o segredo do universo. Então, espiritualmente falando, eu não procuraria muito por isso. É reconfortante, é claro, se você for alguém que pode entrar em contato com o falecido. Há muitos poucos que são genuínos. Pode ser muito reconfortante saber que a pessoa amada ainda está lá, não desapareceu no nada. Mas também há muita decepção. Mas se você for muito bom e não se perder, porque então você entregará seu próprio poder a outras entidades. E isso também pode ser bastante perigoso. Portanto, não se perca nesse reino. Vá diretamente para a consciência. Em vez de buscar um intermediário para acessar a sabedoria, em vez disso, encontre a sabedoria que está dentro de você. Você não precisa de um intermediário para lhe fornecer sabedoria. Por ser inseparável da essência, de quem você é e do que você é, a sabedoria está em você. Portanto, não se preocupe. Se algo assim aconteceu com o que aconteceu com Ellie Schuckman, é outra coisa. De repente você é dominado por isso. E na maioria dos casos, quando uma voz vem até você, não é uma boa notícia. Bem, a sua pergunta é sobre como ficaram os pensamentos em minha mente depois de ter passado por todo esse processo da iluminação. Ok. Sim, bem, há longos períodos sem o pensamento. E ainda posso funcionar nesse estado. Por exemplo, quando você fala sobre o aeroporto, posso perfeitamente fazer o check-in ou passar pela verificação de segurança. E depois, para o que quer que seja, por exemplo, o lounge, sem pensar. E não seria incomum que eu fizesse algo ou saísse de onde entro no carro e dirijo até a loja para comprar alguma coisa. E, novamente, praticamente nenhum pensamento. Não é incomum isso. Ou não faz. Ocasionalmente, pequenos fragmentos podem surgir como pequenos sopros de nuvens e depois desaparecem. Então, ou digamos que estou sentado em casa sem fazer muita coisa e pensamentos ocasionais podem entrar e sair da consciência, como nuvens. Como se o céu fosse azul, mas pequenas nuvens que vêm e se vão. Os pensamentos, eu não os sigo. E eles nem tentam mais chamar minha atenção. Como acontece com as pessoas que ainda estão muito fortemente identificadas com o pensamento. E cada pensamento te puxa. Cada pensamento te puxa para onde quer que você vá. E os pensamentos, para mim, não têm mais essa atração. Eles apenas, quando aparecem, há um céu azul. E as nuvens aparecem e desaparecem. Aparecem e desaparecem.
E pode até, ocasionalmente, haver um fluxo de pensamentos em certas situações, ou talvez nem mesmo conectado a algo particular acontecendo fora de mim. Pode haver momentos em que existem certos fluxos de pensamentos, mas, novamente, eles são inofensivos. Não são os pensamentos que têm essa atração gravitacional te puxando e você deve segui-los com toda a atenção. Mas fica um pensamento que, de vez em quando, pode até, como no caso eu disse, ter mais nuvens do que céu azul. Mas essas nuvens não são mais aquelas nuvens de tempo pesado, aquelas nuvens carregadas que tive num passado distante e que outras pessoas talvez reconheçam em suas próprias vidas. Elas são mais como inocentes, nuvens pequenas e fofas, com pensamentos. Mas nenhum pensamento importa tanto. E então, ela desaparece. Ele não é um pensamento amplificado, não é algo que você fica seguindo e se identificando com ele. Então, se torna uma coisa pesada que toma posse de você. Portanto, nunca parece que algum pensamento está tomando conta de mim. Então, para resumir, acho que se alguém entrasse no meu estado interior, ficaria surpreso com o quão pouco pensamento realmente existe, em comparação com, provavelmente, o que ainda é normal para a maioria das pessoas. Quase contínuo. Quão relativamente poucos pensamentos existem? Sim, há alguns. E o que existe não tem mais o peso que tem quando você está identificado com os pensamentos. Eles têm uma atração gravitacional e eles se desenvolvem em fluxos. Eles proliferam e se desenvolvem em fluxos. E você se perde completamente nele. Então, isso não acontece. Então, o não pensar eu diria que quase predomina, a menos que haja algo específico para se pensar. Mas, ocasionalmente, sim. As nuvens vêm e vão e assim por diante. Mas há sempre uma consciência do céu também. E realmente não importa se estou na natureza, caminhando na floresta, olhando ao redor. Vamos apenas descrever, talvez, 1 minuto, de mim andando na floresta, andando, olhando o cachorro, as árvores, sem pensar, apenas olhando para as árvores, para as plantas, a vivacidade delas, sentindo o campo de energia. E aí pode vir um pensamento e dizer: quando eu chegar em casa eu preciso fazer isso ou aquilo. Esqueci de fazer aquele outro. Preciso, quando chegar em casa, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Eu também preciso comprar algumas bananas mais tarde. Ok, então ele se foi. Então, algum outro pensamento vem de alguma outra coisa. Talvez poderia ser qualquer coisa. Uma pessoa que tentou entrar em contato comigo outro dia, mas não fez. Então, desapareceu de novo e voltou. Então, as baforadas do pensamento vêm e vão. Predominantemente, na verdade, é a consciência. É muito mais legal do que pensar.
Bom, então você é hiperativo. Ok. Então agora, ao invés de nos explicar de forma abstrata, você pode dar um exemplo? Ou um exemplo de onde isso é problemático em sua vida? Bom, ok. Por exemplo, aqui, depois das palestras, eu posso sair na natureza e vou ter um vislumbre agora de algum tipo de presença. E também quero me envolver com outras pessoas. Mas eu sei que uma vez que entro em um rolo, por exemplo, falando um quão boa foi a palestra, estou em algo como apenas uma torrente, uma correnteza que me leva. Então, é quase como ir e sentar no parque por horas e horas. Mas isso é muito extremo. E provavelmente estou criando mais conteúdo na minha mente, tentando analisar se devo ficar fora do caminho ou seguir o caminho. Certo, entendi a sua posição. Então, quando você se envolve em uma conversa, tende a falar rápido? Sim, exatamente isso. A mente assume o controle e você é arrastado, certo? Sim. Agora, esse ser arrastado pela mente acontece com muitas pessoas. Talvez você tenha uma forma ligeiramente mais extrema. Sua mente é ainda mais poderosa do que a mente normal. E, portanto, você é arrastado antes que perceba. Então, você, às vezes, evita a interação para não ser arrastado, não é? Sim, exatamente. Então, ou você é arrastado ou fica sentado aí e não consegue interagir. Não interage com ninguém. Sim, exatamente isso. São essas duas configurações, ou explosão total ou desligado. Ok, entendi. Quando alguém fala com você, é claro, como você se sente quando ouve alguém? Como você escuta outra pessoa? Sua mente já está preparando o que vamos falar? Sim, definitivamente. Sempre que alguém me disser o seu nome, nunca me lembro do nome dele, porque provavelmente estou em outro lugar quando isso vai acontecer. Certo. Você já fez alguma prática de meditação? Algum tipo de meditação formal? Sim, eu tento e acho que eu me saio razoavelmente bem. Nos primeiros 5 minutos, quando eu me levanto e saio, é ótimo. Certo. Agora, quando você está sozinho na natureza, você consegue estar presente até certo ponto, ou sua mente ainda está ativa? Enquanto você olha para as árvores ou para o céu? Bom, até certo ponto agora eu consigo. Então, definitivamente é um progresso. Porque eu não podia fazer isso antes. Então, acho que está funcionando. Certo. Então, você encontra pequenos espaços quando está presente, né? Quando não está interagindo com as pessoas. Sim. Como o asfalto molhado, por algum motivo, apenas se esburacou. Sim, isso funciona. Eu não sei porquê, mas funciona. É apenas um reflexo. Ok. Bem, as coisas mais improváveis podem ajudá-lo. Isso é bom. Realmente não importa o que é. Então você está em um relacionamento? Casado ou não? Não sou casado. Você já teve relacionamentos? Sim, mas foi insuficiente. Ok,
mas já é o suficiente. Não quero me aprofundar muito nisso, porque eu não sou psicoterapeuta e não preciso ser. Bem, eu recomendaria que você praticasse aqui, já que ainda falta algum tempo. Todo mundo sabe agora quem você é. E as pessoas aqui são muito mais conscientes do que as pessoas que você normalmente encontra na vida cotidiana. E todos ficarão muito felizes em ajudá-lo. E você também pode ajudar. Por exemplo, apenas evitando dar muita entrada quando estiver interagindo e participando de uma conversa. Seja mais um ouvinte do que um orador. Faça disso a sua prática por enquanto. Não estou dizendo para não dizer uma palavra, mas seja mais 80% ouvinte do que um orador. E isso, por exemplo, você pode fazer fazendo perguntas quando estiver dentro, ao invés de expor o seu ponto de vista. Ou seja lá o que for, fazer perguntas que estimulem a outra pessoa a falar mais. E se a outra pessoa fala mais, isso te obriga a ouvir mais. Então faça da escuta uma prática. Enquanto a outra pessoa está falando, você é capaz de, a qualquer momento, sentir o seu corpo interior. Você pode sentir isso, né? As mãos, sim. Ok, mas as mãos, por exemplo, dá para sentir a energia, certo? Nas mãos. O resto do corpo é mais difícil? Sim, é mais difícil. Ok, bom, é um bom começo, é um começo. Portanto, sugiro que depois de fazer uma pergunta, enquanto você ouve, direcione a sua atenção para a sensação interior de suas mãos. E mantenha isso lá para que sua mente não decole. Então você faz uma pergunta, por exemplo, de onde você é? Há quanto tempo você ouve a Eckhart Tolle? Como você descobriu os livros? Você já tem outros livros? Você já foi a outras palestras? E as pessoas ficaram felizes em te ajudar respondendo às suas perguntas. E eles ficarão felizes em te ajudar não fazendo muitas perguntas. Então, enquanto você ouve, tenha sua atenção no campo de energia interior de suas mãos. Se você puder amplificar isso e ter a sua atenção também em outras partes do corpo, por exemplo, nos pés e nas mãos, ao mesmo tempo, melhor ainda. Mas as mãos já é grande coisa, já está ótimo. Então você sente a vivacidade em suas mãos e a partir daí você ouve. E você sabe, apenas dê. Isso vai te ajudar a evitar que o fluxo da mente o domine. Então esse é o começo de um pouco de prática. Outra prática que você pode fazer é, enquanto ouve, ficar atento à sua respiração. Então, você pode até juntar os dois. Você pode estar ciente de sua respiração e de suas mãos, mas provavelmente é melhor para você escolher apenas um ou outro.
Então, por favor, vocês que estão ouvindo, ajudem esse senhor e permitam que ele lhe faça algumas perguntas. E lhe deem respostas exaustivas. E não faça nenhuma pergunta a ele. Exceto, vou fazer algumas perguntas para você e não precisam perguntar a ele. Por exemplo, de onde você é? Então, vocês não precisam perguntar isso a ele, já que ele já respondeu. Funcionar em uma frequência mais alta é a expressão com a qual mais me identifico, porque essa é outra maneira de se expressar tudo isso. Assim, estamos aprendendo a funcionar em uma frequência bem mais elevada. Existem muitas outras expressões que chegaram às pessoas, algumas delas que foram muito profundas. Talvez uma pessoa que surgiu cuja função não é de frequência alta, talvez tenha ido profundamente. Então estas são as palavras que vieram. Para alguém que vai para o mesmo lugar profundo, palavras diferentes podem surgir, porque as palavras que você usa para descrever uma realidade interior, uma realidade mais profunda, depende do condicionamento de sua mente. Então você usará palavras diferentes. Mas também o que as pessoas consideram importante também é um reflexo de seu estado de consciência. Ver auras é uma coisa maravilhosa. Não é a coisa definitiva que transformará a sua consciência. Pode vir como um subproduto de um certo desenvolvimento da consciência. Às vezes dá, às vezes não. Não é algo a ser buscado como a última coisa a ser alcançada, porque mesmo que você veja auras, você ainda está no mesmo estado de consciência, que pode ser egóico. Na verdade, você pode ficar tão identificado com a sua capacidade de ver auras que seu ego fica ainda maior. Depois, conforme a consciência evolui, às vezes acontece que surgem certas habilidades que são consideradas algumas quase milagrosas. Para algumas pessoas eles vêm, e para algumas pessoas eles vêm e depois vão novamente. Na Índia, essas habilidades surgem espontaneamente, como um subproduto do despertar espiritual. São chamadas de siddhis. Então, os siddhis são, por exemplo, poder, telepatia, ou saber o que alguém está pensando, ou mover coisas, criar telecinese, ou o que quer que seja. Qualquer uma dessas coisas acontecem espontaneamente. Muitas vezes são coisas que simplesmente acontecem. E todos os verdadeiros professores na Índia, eles não ensinam você a se desenvolver os siddhis. Todos eles apontam para o fato de que os siddhis, você não deve dar muitas importância a eles quando eles vêm, porque você perde a noção do que realmente importa, que é o seu estado de consciência. Então todos os grandes professores disseram: ok, os siddhis, sem problema, está bem. Eles tendem a ir e vir, e mesmo que fiquem, não é o principal. Se você for atraído para isso, você se perderá. E você não estará mais evoluindo. A evolução não vai estar mais acontecendo.
E na maioria dos casos, se você é atraído por alguma habilidade extraordinária, o ego geralmente aparece. Porque é algo com o qual você se identifica, com um senso aprimorado de si mesmo em sua mente. Então, isso tem acontecido. E eu, pessoalmente, conheço pessoas que tinham habilidades genuínas e não conseguiam produzi-las o tempo todo. A habilidade veio quando quis vir. Cura, por exemplo. Cura através de olhos. Como eu conhecia uma ou duas pessoas pessoalmente, quando elas entravam no estado de cura, de repente havia óleo que se manifestava. Óleo perfumado em suas mãos. E eles colocavam as mãos nas pessoas e muitas vezes havia uma cura. Então eles começaram a praticar mais, e então eles começaram a perceber: eles nunca disseram isso. Os olhos não vinham o tempo todo. Então eles tentaram e não há óleo. E tinha uma sala cheia de pessoas querendo ser curadas. Eles estão chegando às 8 horas e não tinha óleo. E alguém chama isso de investimento do ego. Tornou-se o seu sustento. Então, o que um deles fez, não estou mencionando o nome deles, é claro. O que um deles fez, conforme me foi dito por seu assistente pessoal, ele colocou uma coisa de borracha cheia de óleo sobre as axilas. E então havia um tubo descendo. Pela manga, e quando ele pressionava a axila, o óleo era exprimido e saía pela mangueirinha que escorria por suas mãos. E ninguém ia saber porque escorria de um tubo que a camisa dele era de manga curta, poder genuíno. E quando ele sai, elas são uma fraude. Então, claro, esse é o caminho espiritual deles. Em algum momento, há quem poderia dizer que essa pessoa não pode evoluir. Além disso, se perceber o que está fazendo, em algum momento a consciência pode surgir, então ela pode desistir de fazer a sua cura. Então, todas essas coisas, essas várias terminologias, expressões, vêm por um lado, vêm de pessoas cujo estado de consciência, valores, aquela coisa particular, e muitas vezes elas criam uma expressão dizendo que isso é o máximo. E claro, a coisa final é aquela que eu posso fazer, né? E há professores que podem realizar os chamados milagres, e por humanos relativamente não evoluídos, que podem ser confundidos com grande iluminação. Mas às vezes essas habilidades, como as habilidades yogis, existem pessoas na Índia que podem parar de respirar por 1 hora, 2 ou 3, eles o enterram em uma caixa lacrada, e emergem dias depois. Isso significa que eles foram além do ego? Não necessariamente. Na verdade, o ego pode ser muito grande enquanto eles estão na caixa, e principalmente quando saem dela. Os mestres Zen usam a palavra Satori para descrever um momento de insight, um momento de mente vazia e presença total. Embora Satori não seja uma transformação duradoura, agradeça quando ela surgir, porque terá uma amostra da iluminação. Isso já pode ter acontecido muitas vezes sem que você soubesse o que significava e como era importante. A presença é necessária para tomarmos consciência da beleza, da majestade e do aspecto sagrado da natureza. Você alguma vez contemplou o espaço infinito em uma noite clara?
estarrecido por sua calma, absoluta e incrível vastidão? Já escutou de verdade o som de um riacho, numa montanha na floresta? Ou o som de um melro ao cair da tarde em uma tranquila tarde de verão? Para perceber tudo isso, a mente tem que estar serena. Você tem de se despojar por um momento da sua bagagem pessoal de problemas, do passado e do futuro, e também do seu conhecimento. Do contrário, você olhará, mas não verá. Ouvirá, mas não escutará. Estar totalmente presente é fundamental. Existe algo mais sobre a beleza das formas externas, algo que não pode ser nomeado, que é inefável, uma essência profunda, interna e sagrada. Onde quer que exista a beleza, essa essência interior brilhará de alguma forma. Ela só se revela quando estamos presentes. Será possível que essa essência sem nome e a sua presença sejam coisas idênticas e uma coisa só? Será que a essência estaria lá sem a sua presença? Vá fundo nisso. Descubra por si mesmo. Por mais de 30 anos, um mendigo ficou sentado no mesmo lugar, debaixo de uma marquise. Até que um dia, uma conversa com um estranho mudou sua vida. "Tem um trocadinho aí para mim, moço?" murmurou, estendendo mecanicamente seu velho boné. "Não, não tenho não", disse o estranho. "O que tem nesse baú debaixo de você?" "Nada, isso aqui é só uma caixa velha. Já não sei há quanto tempo senta em cima dela." "Nunca olhou o que tem dentro?" perguntou o estranho. "Não", respondeu. "Pra quê? Não tem nada aqui não." "Dá uma olhada dentro", insistiu o estranho antes de ir embora. O mendigo resolveu abrir a caixa, teve que fazer uma força para levantar a tampa e mal conseguiu acreditar ao ver que o velho caixote estava cheio de ouro. "Eu sou o estranho sem nada para dar. O que está lhe dizendo para olhar para dentro, não de uma caixa, mas sim de você mesmo. Imagino que você esteja pensando indignado, mas eu não sou um mendigo. Infelizmente, todos que ainda não encontraram a verdadeira riqueza, a radiante alegria do ser e uma paz inabalável, são mendigos, mesmo que possuam bens e riqueza material. Buscam do lado de fora migalhas de prazer, aprovação, segurança ou amor, embora tenham um tesouro guardado dentro de si, que não só contém tudo isso, como é infinitamente maior do que qualquer coisa oferecida pelo mundo. A palavra iluminação transmite a ideia de uma conquista sobre-humana, e isso agrada ao ego, mas é simplesmente o estado natural de sentir-se em unidade com o ser. É um estado de conexão com algo imensurável e indestrutível. Pode parecer um paradoxo, mas esse algo é essencialmente você, e ao mesmo tempo é muito maior do que você. A iluminação consiste em encontrar a verdadeira natureza por trás do nome e da forma. A incapacidade de sentir essa conexão dá origem a uma ilusão de separação, tanto de você mesmo quanto do mundo ao redor. Quando você se percebe consciente ou inconsciente, como um fragmento isolado, o medo e os conflitos internos e externos tomam conta da sua vida. Adoro a definição simples de Buda para iluminação. Iluminação é o fim do sofrimento. Não há nada de sobre-humano nisso, não é mesmo? Claro que não é uma definição completa. Ela apenas nos diz que a iluminação não é sofrimento. Mas o que resta quando não há mais sofrimento? Buda silencia a respeito. E esse silêncio implica que teremos de encontrar a resposta por nós mesmos. Como ele emprega uma definição negativa, a mente não consegue entendê-la como uma crença ou como uma conquista sobre-humana.
um objetivo difícil de alcançar. Apesar disso, a maioria dos budistas ainda acredita que a iluminação é algo apenas para Buda e não para eles próprios. Pelo menos, não nesta vida. A felicidade depende de circunstâncias consideradas positivas, ao passo que a paz interior não precisa delas. Você pode afirmar com certeza o que é positivo e o que é negativo? Já fez o levantamento completo? Muitas pessoas devem ter aprendido bastante com as suas próprias limitações, seus fracassos, suas perdas, suas doenças e sofrimentos. Tudo isso ensinou-as a se desfazer das imagens falsas que tinham de si mesmas, dos desejos e objetivos superficiais ditados pelo ego que lhes deu profundidade, humildade e compaixão. Fez delas pessoas mais reais. Sempre que acontece alguma coisa negativa, há sempre uma lição embutida, embora nem sempre se perceba isso na hora. Uma doença ou um acidente pode mostrar o que há de real ou irreal em uma situação, aquilo que é importante e o que não é. De uma perspectiva mais elevada, as circunstâncias são sempre positivas. Para ser mais preciso, elas não são positivas nem negativas. São do jeito que são. E quando aceitamos as coisas como são, o bem ou o mal deixam de existir em nossas vidas. Só o que existe é um bem supremo que inclui o mal. Mas, pela perspectiva da mente, existe o bem e o mal, o igual e o diferente, o amor e o ódio. É por isso que no livro do Gênesis está escrito que Adão e Eva não tiveram mais permissão para habitar o paraíso quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sábios e poetas de todas as épocas reconheceram o caráter do sonho da existência humana. A vida, aparentemente tão concreta e real, é ao mesmo tempo tão fugaz que é capaz de acabar a qualquer instante. Na hora da morte, a história da sua vida pode realmente lhe parecer um sonho que está terminando. Mas até o sonho há uma essência que é real. É preciso haver uma consciência para que o sonho aconteça. Do contrário, não haveria sonho. Mas será que é o corpo que cria a consciência ou é a consciência que cria o sonho do corpo? Por que será que a maioria das pessoas que estiveram à beira da morte perdem o medo de morrer? Pense nisso. Quando você aceita o que é, atinge um nível mais profundo. Nesse nível, tanto seu estado interior quanto sua noção de eu não dependem mais dos julgamentos feitos pela mente do que é bom ou ruim. Quando você diz sim para as situações da vida e aceita o momento presente como ele é, sente uma profunda paz interior. Superficialmente, você pode continuar feliz quando há sol e menos feliz quando chove. Pode ficar contente por ganhar 1 milhão e triste por perder tudo que tem. Mas a felicidade e a infelicidade não passarão dessa superfície. São como marolas à tona do seu ser. A paz que existe dentro de você permanece a mesma. Não importa qual seja a situação externa. O sim para o que é mostra que você tem uma dimensão de profundidade que não depende das condições externas nem das internas, com seus pensamentos e emoções sempre flutuantes.
Ao viver através do ego, você faz do momento presente apenas um meio para atingir um fim. Você vive em função do futuro. Mas quando atinge seus objetivos, eles não o satisfazem. Ou não o satisfazem por muito tempo. Quando você dá mais atenção ao que está fazendo do que ao resultado que quer alcançar com a sua ação, rompe o velho condicionamento autocentrado. Sua ação presente se torna não só muito mais eficaz, como infinitamente mais satisfatória e gratificante. Quase todo ego tem um pouco do que poderíamos chamar de identidade da vítima. Muitas pessoas se veem de tal forma como vítimas que essa imagem se torna o ponto central de seu ego. O ressentimento e a mágoa passam a ocupar uma parte essencial da visão que essas pessoas têm de si mesmas. Mesmo que suas mágoas sejam muito justas, ao assumir a identidade da vítima, você cria uma prisão cujas grades são feitas de formas de pensar. Veja o que está fazendo com você mesmo, ou melhor, o que a sua mente está fazendo com você. Sinta a ligação emocional que você tem com sua história de vítima e perceba sua compulsão de pensar ou falar a respeito. Testemunhe o seu estado interior. Você não precisa fazer mais nada além disso. Ao perceber isso, a transformação e a liberdade virão. Você não criou seu corpo, nem é capaz de controlar as funções dele. Uma inteligência maior do que a mente humana se encontra em ação. É essa inteligência que mantém tudo na natureza. Você pode se aproximar dessa inteligência percebendo sua própria energia interna, sentindo a presença da vida dentro do seu corpo. A disposição e a alegria de um cão, seu amor incondicional e sua presteza em festejar a vida a qualquer momento costumam contrastar muitas vezes com o estado interior do dono do cão, deprimido, ansioso, cheio de problemas, esmagado por pensamentos, ausente da única hora e do único lugar que existe, o aqui e o agora. A gente até se pergunta, como é que o cão consegue continuar tão alegre e sadio vivendo ao lado dessa pessoa? Há muitas expressões usadas frequentemente que mostram que as pessoas não sabem quem são. O mesmo acontece, às vezes, com a estrutura da língua. Dizemos, ele perdeu a vida num acidente de carro. Ou a minha vida. Como se a vida fosse alguma coisa que se possa possuir ou perder. A verdade é, você não possui uma vida. Você é a vida. Você é a vida única. A consciência única que permeia todo o universo e assume temporariamente a forma de pedra, folha, animal, pessoa, estrela ou galáxia. Consegue perceber que lá no fundo você já sabe disso? Consegue perceber que você já é isso? Existe, obviamente, um provérbio famoso na Bíblia, e vamos concluir porque estamos neste espaço maravilhoso, e preciso dizer mais uma coisa sobre a Bíblia. Sê silencioso e sabe que eu sou Deus. Um dos provérbios mais profundos da Bíblia. Claro que a Bíblia é uma amálgama de todo tipo de coisas, mas existem algumas joias maravilhosas. Sê silencioso e sabe que eu sou Deus. Por outras palavras, o transcendente, o divino, só pode ser encontrado através da quietude.
E se reparares em todas as palavras que compõem esse provérbio, ser, sentir o ser que tu és, eu sou, o ser, o verbo, são o mesmo, pertencem à mesma palavra. Primeira pessoa do singular do verbo ser é eu sou. Parecem palavras diferentes. Ser silencioso, sem pensamentos. E não do ponto de vista da mente. Tornas-te ignorante quando ficas silencioso. O ponto de vista da mente é: eu preciso resolver os problemas. Isso tem o seu lugar. Mas a profundidade de ti não precisa resolver nada. Na realidade, acedes a uma inteligência mais profunda, a uma inteligência incondicionada. E isso é o conhecimento, é o saber do qual surge o conhecimento intuitivo. Ser silencioso e sabe que eu sou, volta ao ser, o verbo, Deus, o um. Atemporal, transcendente, sagrado, um. Ser silencioso e sabe. Cada palavra significa o mesmo. É uma expressão do mesmo. Ser silencioso. Sabe que eu sou Deus. Isso é lindo. Existe uma maneira pela qual você pode usar o sofrimento quando ele aparece. E daí, aceitar aquilo que é no percurso do sofrimento é desistir da resistência. E de repente, esta é uma maneira de encontrar aquilo que está além da forma. Quando você sofre, e você, de bom grado, você pode praticar isso se você tiver uma doença ou o que seja. Aceite completamente aquilo que é. Não aceite a idade de doença, a ideia de doença. Eu falei sobre isso antes em algum lugar. Aceite simplesmente o que você sente neste momento. Traga aceitação para isso. O que quer que surja neste momento, isto é o que é. Isto liberta você do mundo da forma. Se você aceitar a forma por completo, isto liberta você da forma. Isso é um milagre. Se você não aceitar a forma desse momento, você é pego pela armadilha do movimento de reação. O que significa que você está mais preso ainda à forma. Então, entrega significa aceitar o que quer que surja. E lá está a cruz e ele diz: se você aceitar, então é a cruz quem carrega você. Não é mais você quem carrega a cruz. Isso não é impressionante? Daí o sofrimento muda de direção. E de repente se torna uma abertura para o reino do transcendente. Através da entrega. E a antiga tradição cristã nos traz uma lição do ser humano na cruz, que diz: que não seja feita a minha, mas a vossa vontade.